vai conduzir. Obrigado. Boa noite a todos. Como já foi perguntado, acho que não tem ninguém pela primeira vez, né? Ou tem? Tem? Tinha? Sejam bem-vindos mais uma vez, então. Meu nome é Alexandre Ansetti, eu estou já aqui na Casa Espírita há 25 anos, então a gente está o tempo todo procurando trazer alguns assuntos, por mais que às vezes pareçam ser repetidos, mas são interessantes no sentido da gente poder sempre acrescentar alguma informação. Tá? E a gente sabe que muitas vezes as pessoas vêm numa casa espírita, mas não conhecem a dimensão dos trabalhos que são realizados aqui. Às vezes a gente vem para uma casa espírita, eu vou lá, assisto a doutrinária, tomo meu passe e vou embora. O que acontece desde o início do dia, quando se tem um trabalho na casa espírita, até o término desses trabalhos? Ou seja, muitas coisas que a gente desconhece, a maioria das vezes, acontecem a nível espiritual, mas que nos atingem diretamente. Porque a partir do momento que nós entramos numa casa espírita, que nós nos sentamos aí na plateia, inicia-se todo um processo, inicia-se todo um tratamento individualizado, ou seja, cada um de vocês recebe aqui dentro aquilo que precisa, porém, aquilo que merece também, certo? Então não adianta a gente achar, eu estou doente, eu vou para a casa espírita e vou sair bom. Pode até sair bom, se merecer também, certo? Às vezes a própria doença é um teste que nós precisamos passar, a casa espírita vai nos mostrar, que a gente passe por determinadas situações das nossas vidas resignadamente, ou seja, aceitando essas condições de vida, porém, para tudo isso nós temos uma explicação, certo? A doutrina espírita sempre vai abrir um leque de informações para que a gente, que está na frente de vocês aqui, colocar um vasinho bem na frente aqui, eu vou tirar daqui, senão eu não consigo. E aí, ela nos abre um leque de informações, muitas vezes, que a gente até, realmente acontece isso. Então hoje o assunto que eu trouxe, para que a gente possa acrescentar um pouco mais de conhecimento para vocês, no sentido do que acontece, o que a casa espírita faz, quais os trabalhos que acontecem muitas vezes aqui dentro, que a gente desconhece. Então nós vamos conversar sobre a mediunidade. Tá? Entendendo um pouquinho sobre a mediunidade. Por quê? Porque a mediunidade é um dos trabalhos principais de uma casa espírita, mas a maioria das pessoas que estão aqui acredito que, mas para mim isso aí não interessa. Claro que interessa. Por que interessa? Alguém sabe me dizer? Quem aqui é médium? Levanta a mão. Não, gente. Todos levantem a mão, porque todos nós somos médiuns. Então esse assunto interessa para todos nós. Nós vamos ver, tá? Entendendo então, qual é o conceito de mediunidade? Vem lá do latim, que significa intermediação, ou seja, intermédium, médium, mediunidade, médium, tá? Na raiz da palavra. É uma faculdade psíquica, ou também uma sensibilidade extrafísica, ou seja, mediunidade, ela é inerente a todos nós, porque não é uma condição, vamos dizer, o plano espiritual vai escolher quem vai ser médium, não. Todos nós temos a capacidade, sim, de sermos médiuns, ou melhor, todos nós somos mais ou menos médiuns. Está aí o conceito de médium, pessoa que pode servir de intermediária entre os vivos e os espíritos desencarnados. Todos nós aqui podemos servir de intermediários. É claro que, para isso, há necessidade, muitas vezes, do estudo, do desenvolvimento, da compreensão, do entendimento. Por quê? Apesar de todos sermos médiuns, tem gente que aceita que tem gente que não aceita. Tem gente que acredita que tem gente que não acredita. Tem gente que sabe que tem gente que não sabe. Então é importante que nesse momento todos nós nos conscientizemos de que todos somos médiuns, apesar de não estarmos trabalhando com a mediunidade. Certo? Porque em determinado momento das nossas vidas nós vamos ter algum tipo de aviso ou de sinal de que nós estamos vivendo um processo da mediunidade. Um arrepio, uma visão, um vulto,
né, escutar um barulho, uma coisa estranha, ou seja, em determinadas, se todos aqui ainda não passaram por isso, com certeza vão passar. Mas eu tenho certeza que muitos daqui já passaram por algum tipo de sensação, porque mediunidade é também sensibilidade. Então, com certeza, todos aqui já tiveram em algum momento das suas vidas, apesar de não saberem o que estava acontecendo, que estavam vivenciando um processo mediúnico, certo? Então, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium, certo? Essa faculdade é inerente ao homem, ou seja, então não tem exclusividade, tá? Não constitui, então, exclusividade de ninguém. Ninguém tem esse privilégio só para trabalha na casa espírita, então só eles são médios, não, tá? Então saibam disso. Não precisa ter medo, nada vai acontecer com vocês por isso. Tem gente que foi morrendo de medo, não, eu não quero saber disso. Não precisa ter medo. Eu sempre digo, os espíritos somos nós amanhã, né? Então, o que acontece conosco aqui, acontece do lado de lá. Também, a mesma coisa. Então, se eu não tenho medo de vocês aqui, por que eu vou ter medo dos espíritos? Não precisa ter medo, tá? Basta respeitá-los e também basta acreditar que eles existem. Que existem os dois mundos, os dois lados, tá? Os dois planos, como a gente diz. A mediunidade nos dá, então, a capacidade de entrar em contato. Aí começa a complicar um pouquinho, né? Ela nos dá a capacidade de entrarmos em contato com outras faixas vibratórias, que é onde habitam, né, esses espíritos. É outra faixa, a gente não enxerga. Apesar de ter os médiuns videntes, que nós vamos ver mais à frente, que enxergam. Mas eles habitam outras faixas vibratórias diferentes da nossa. Então, é o contato com outras faixas vibratórias, além e aquém, né, daquelas que nós estamos capacitados a captar através dos nossos equipamentos sensoriais. Quais são os nossos equipamentos sensoriais? Quais são? Visão, olfato, né, audição, ou seja, aonde a gente perde a capacidade, né, de sentir, de ver, de ouvir, ali habitam, é outra faixa vibratória. Mas existem pessoas, como eu disse, a partir do momento em que se estuda, que se desenvolve a mediunidade, nós conseguimos captar determinadas faixas onde se encontram os espíritos. E aí acontecem os fenômenos. Enxergar, ouvir, certo? Quando surge a mediunidade? Não tem uma data específica. Não tem. Pode surgir na infância, pode ter uma criança, né? E as crianças normalmente trazem do berço até os 7 anos, né, uma sensibilidade muito maior do que nós. E vão perdendo ao longo do tempo. Por que vão perdendo? Porque não precisa, elas quando novas, ainda têm muito contato com o lado de lá. Vieram de lá, né? Lá que eu digo o plano espiritual. Então vem no início, não tem aquela que conversa com o amiguinho, começa a dizer que está vendo coisas, está conversando, mas numa boa. Para a criança é natural. Só que ao longo do tempo aquilo vai, né, se dissipando até que se extingue para depois, num determinado momento, quando há o interesse, voltar então a desenvolver aquela sensibilidade que a gente tinha quando criança. Então pode se desenvolver na infância, na adolescência, na juventude, na idade adulta e até mesmo na velhice. Então passa uma vida. Estou com 80 anos e comecei a sentir calafrio, arrepio, comecei a ver as coisas. Pode. Não tem idade e não tem momento nas nossas vidas para que isso aconteça. Tá? Pode se revelar em casa, no centro espírita ou em outros templos religiosos. Normalmente, muita gente vem aqui aos nossos atendimentos aqui dizendo que estão passando por algum processo, normalmente processos obsessivos. O próprio processo obsessivo, para que a gente sinta, nós precisamos ter mediunidade. Eu estou dormindo e eu acordo assustado porque eu sonhei, porque eu vi, porque eu senti. Pode ser um processo, né? Para que isso aconteça, eu preciso estar consciente de que eu tenho essa sensibilidade diferenciada que vai me dar em determinado momento essa sensação. Tá? Então, possivelmente, todos nós, como eu disse, já passamos por algum episódio nas nossas vidas que nos deu algum tipo de indício de que aquilo poderia ser mediunidade. Tá? É só na doutrina espírita que existem médiuns? O que vocês acham? Só aqui.
Os médiuns trabalham só nas casas espíritas? Só tem médium aqui na casa espírita? Hã? Não, né? Tem médium na igreja católica, tem médium na igreja evangélica, tem médium na Umbanda, tem médium na rua, tem médium que não tem religião, tem médium ateu. Ou seja, como todos nós somos médiuns, tem médium em todo lugar. Certo? Então não é exclusividade dos centros espíritas terem médiuns. Então a partir de hoje, o médium da casa espírita falou. Não, não é o médium da casa espírita, o fulano da casa espírita falou. Porque a condição de médium é inerente a todos nós. Não precisamos, né, dignificar ninguém pelo fato daquela pessoa ser médium. O que diferencia é exatamente o estudo, o desenvolvimento e o trabalho na mediunidade. Certo? Coisas que muitos optam por fazer e outros não. Nós temos aqui na casa pessoas que estudam a mediunidade, mas não desenvolvem a mediunidade. Não precisa, não tem problema. Eu quero só estudar, eu quero só compreender, eu quero só entender. Pode? Pode. Mas eu quero ir um pouco mais além. Pode? Pode. Aí a gente começa todo o processo do desenvolvimento mediúnico, que também faz parte do estudo da doutrina espírita. Tá? Mediunidade traz preocupação. Isso aí é uma pergunta que muita gente faz, né? Por quê? Mas a pessoa está perturbada. No passado, muitas pessoas eram internadas e presas, muitas vezes, como loucas, né? Como pessoas que estavam viajando, como dizem. E na realidade não era loucura, era mediunidade. E a gente tem essa preocupação porque traz perturbação? Não é para trazer perturbação. Pode trazer perturbação? Pode, se nós não compreendermos o significado, o sentido. O que acontece? Então diz ali, mediunidade não é doença. Muita gente traz as pessoas aqui, fulano está doente. Quando a gente vai ver, não é doença. Isso não é doença, isso é mediunidade que está acontecendo. A pessoa está louca, começa a ouvir vozes, começa a sentir coisas e começa a ficar desesperado e acha que está passando por um processo de loucura, um processo diferenciado, que na realidade nada mais é do que a mediunidade aflorando sem conhecimento, sem educação, sem aquela sensibilidade de reconhecê-la. É uma faculdade natural, como eu disse, todos temos, né? E aqueles que se deixam perturbar, né, pelas manifestações mediúnicas são devido a... Não estou enxergando. São devido a falta de equilíbrio emocional por ignorância ou por estarem sofrendo influência de espíritos inferiores. Aí sim. Tá? Então, como é uma faculdade natural de todos nós não precisamos nos preocupar com ela até o momento em que nós nos entreguemos a influências espirituais inferiores. Aí complica. Mas como é que eu faço para não me entregar para as influências espirituais inferiores? Já falamos isso aqui, falamos de novo e falamos. O que eu tenho que fazer? Aqueles que são antigos na casa, que já viram eu falar sobre isso, o que eu tenho que fazer para não sintonizar com o espírito inferior? Pensamento elevado e oração constante. Orai e vigiai. É uma das máximas da doutrina espírita. Orai e vigiai. Por que orai e vigiai? Vigiai o quê? Vigiai os pensamentos. Orai para Deus, para Jesus, para a espiritualidade superior, para que eu me conecte com o plano superior e evite a influenciação negativa. Porque se eu me conecto com o plano superior, eu isolo o plano inferior. Agora, se eu não me conectar aqui e abrir a porta de baixo, como eu sempre digo, nós temos duas portas para abrir, ou a de cima ou a de baixo. Se eu abrir a de baixo, eu vou dar margem para se aproximarem de mim espíritos mal intencionados, que são aqueles que vêm para perturbar. Por isso traz a perturbação. Vem incomodar, vem obsediar. É isso que nós precisamos cuidar sempre, certo? É controlar os nossos pensamentos e evitar que a gente faça conexão com o plano inferior, ao invés de fazer conexão com o plano superior. E manter-nos em oração. Mas eu tenho que ficar 24 horas do dia orando? Não. Eu preciso
iniciar um processo de conscientização de que quando eu estiver me sentindo, né, de alguma forma, estou sentindo uma coisa ruim, uma dor, que eu pare, que eu me recolha num cantinho ali, eleve o meu pensamento, faça as minhas orações e foque em outra coisa. E aí, ali naquele momento, eu posso estar deixando de lado aquela influenciação que estava iniciando um processo para me acompanhar. Nós podemos ter os acompanhamentos espirituais, porém nós podemos ter também os obsessores. Acompanhamento espiritual é aquele que a gente pega ali na esquina atrás e deixa aqui na casa. E vai embora, ele fica. Já o obsessor vai e volta com a gente, se não houver o tratamento, se não houver a conscientização. Então todos nós somos transportadores de espíritos. Agora todo mundo vai ficar morrendo de medo, né? Todos nós somos transportadores de espíritos. Vou contar uma história que eu conto e vou contar de novo. Eu passo na frente do cemitério, me arrepia. Se eu estou vindo do centro para cá, fica na direita, né? O lado direito todinho do meu corpo se arrepia. Eles estão vindo comigo, vamos, eu converso, vamos embora. Quer vir, entra. Pode entrar. Eu trago uma meia dúzia. Só que ficam aqui. Porque eu vou fazer o quê? Eu vou me conscientizar de que eles vão ficar aqui, faço uma oração, peço luz e foco outra coisa. E a partir daí eles não estão mais comigo. E eu tenho que ter essa certeza. Eu já nem vou mais pela faixa velha, só venho pela nova agora. Porque, né, o medo, né? Depois eu estou voltando para casa, eles querem ir comigo para casa. Mas é certeza, a gente traz, todos nós trazemos. Tá? Todos nós trazemos, mas não fiquem com medo, não precisa ter medo, porque às vezes eles chegam aqui, a própria espiritualidade já, sem a gente saber, já os trata. Não podemos deixar chegar ao nível de sermos perturbados, né, continuamente. Porque se for um processo contínuo, aí é obsessão. A continuidade da influenciação espiritual se torna obsessão. E a obsessão é perigosa. Aí a gente tem que cuidar. Tá? Mas não precisam ter medo, como eu disse. Os espíritos somos nós amanhã. Então eles são como nós. Se eu não quero que ele faça comigo nada, não vão fazer. Certo? Não vão fazer. Agora, se eu abrir a porta de baixo, como eu disse, e eles vierem aqui e começarem a ficar, né, no meu ouvido aqui, faz isso, faz aquilo, faz coisas erradas, nós vamos fazer. Porque eu abri espaço. Tá? Para esclarecer então esse assunto, Kardec perguntou aos espíritos: será a faculdade mediúnica indício de um estado patológico qualquer ou de um estado simplesmente anômalo, né, fora do normal? Estado patológico, que é uma doença. Ele pergunta: a faculdade mediúnica é um estado patológico, é uma doença? Não, não é. Anômalo pode ser, fora do normal às vezes, né? Porém não é patológico, não é doença. Há médiuns de saúde robusta e os doentes o são por outros motivos. Isso está lá no nosso livro dos médiuns, a gente está estudando, inclusive aqui na casa. Então, não é doença. Como eu disse no início, não precisa ter medo. Né? Não é doença. Nós podemos educar a mediunidade para curar essa sensação que nós achamos de estar doentes. E não é doença. Tá? Então, anomalia às vezes, fora do normal às vezes. Por que fora do normal às vezes? Porque às vezes acontecem coisas realmente sem o meu conhecimento que parecem ser fora do normal. Certo? Sem o conhecimento se torna realmente fora do normal. A prática mediúnica usual na casa espírita é considerada como um instrumento de aperfeiçoamento espiritual e pode configurar de acordo com as necessidades evolutivas do espírito reencarnado, que traz com ele todas as vezes. Nós todos somos espíritos encarnados ou reencarnados, certo? Estamos na carne, por isso encarnados ou reencarnados, porque já estamos de novo na carne. Nós trazemos conosco provas, missões e expiações a passar. Isso faz parte do nosso planejamento reencarnatório. Todos nós passamos por um processo reencarnatório antes de vir à Terra. Nesse processo reencarnatório são escolhidos por nós, juntamente com aqueles mentores e aqueles espíritos superiores que fazem parte desse processo de escolhas das provas de cada um de nós,
nós vamos dizer, eu quero ir para cumprir tal missão, eu quero passar por tal prova e eu quero expiar determinado erro, determinada falha que eu tive em vidas passadas. Isso são escolhas que nós fazemos. Todos nós. Então todos nós aqui com certeza temos uma missão, temos provas e temos expiações nesse momento, nessa existência. Certo? Isso é certo. Agora cabe a mim descobrir qual é a minha missão, qual é a minha prova, por que eu estou passando por determinadas situações. Será que é expiação? Isso a gente vai aos poucos compreendendo. E aí? A mediunidade de missão é uma das mais importantes. Por quê? Porque ela é uma conquista do médium, que durante a reencarnação se compromete em promover e fazer o bem, né? Renasce com o compromisso de instruir os homens, em ajudá-los a progredir e melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. O espírito se depura pela encarnação e vai concorrendo ao mesmo tempo para a execução de desígnios da providência. Se tem um espírito que veio cumprir uma missão na Terra, além de todos nós, mas um que tem uma missão, porque as missões são por níveis, né? Todos nós temos missão. Por exemplo, ser pai, ser mãe é uma missão? É uma missão. Foi-me dado a missão de ser pai, foi-me dada a missão de ser mãe. Mas tem missões muito maiores, muito mais nobres. Me citem um exemplo que todo mundo fala, que veio para a Terra como missionário. Chico Xavier. Então, Chico Xavier veio com a mediunidade missionária, ou mediunidade de missão. Esse veio como missão. A outra, a mediunidade de provação, ou de prova, é aquela que denominada mediunidade tarefa. Nós temos uma tarefa a cumprir. Tem como objetivo reparar os equívocos cometidos em vidas passadas e revestes de provas ou tribulações escolhidas pelo Espírito antes da sua reencarnação. Ou seja, nós escolhemos. Nós escolhemos passar, por isso muitas vezes nós reclamamos das coisas que acontecem conosco, mas nós estamos provando. Nós pedimos, nós precisamos passar por aquilo para subir um degrau. Por isso a prova. É que nem na escola. Eu tenho para mim passar de ano do terceiro para o quarto, do quarto para o quinto, do quinto para o sexto, faço prova. Aqui na Terra também. Eu preciso fazer provas constantes para subir um degrau na escala evolutiva. Se não houver essa prova, eu não evoluo. Então, para que haja evolução, são necessárias as provas. Então, a mediunidade provacional ou mediunidade tarefa é aquela que nos é dada para que a gente cumpra determinadas coisas para subir um degrauzinho ali na nossa escala evolutiva. E por fim, a mediunidade de expiação é aquela que, por outro lado, refere-se à necessidade de cumprir ou expiar uma pena decorrente de grave violação à lei de Deus em vidas pretéritas, em vidas passadas. Todos nós trazemos das outras vidas algum tipo de expiação a cumprir, senão não estaríamos aqui. Então todos nós somos comprometidos com a lei de Deus, todos. Ninguém, até Chico Xavier também. Com certeza lá no comecinho ele expiou alguma coisa antes de se tornar missionário, se não nessa vida, na anterior. Mas todos nós vamos passando por determinados processos para que haja o cumprimento desse resgate que tem que ter. Eu tenho que resgatar os débitos de vidas passadas, os erros de vidas passadas. Isso é me dado muitas vezes como missão, como tarefa no caso, e como expiação. Então eu venho com essa mediunidade para expiar. Então, muitas vezes os médiuns são atormentados por espíritos perturbados ou perturbadores. Faz parte também dessa divisão que nós temos nas 3 faixas que nós podemos reencarnar, estando incluído numa dessas 3 aí. Todos estamos. Mas eu não sinto isso, não sinto aquilo, não sou médium, não trabalho na mediunidade, mas está passando sem saber. Principalmente pelas provas. Todos nós estamos passando por provas. E às vezes essa mediunidade provacional nos é dada para que a gente reconheça isso e use da melhor maneira possível.
Principais tipos de mediunidade, aí são vários, a gente vai passar rapidamente cada uma delas, tá? Médiuns de efeitos físicos, médiuns sensitivos ou impressionáveis, aqueles médiuns audientes, né, os que ouvem, os médiuns videntes, os que enxergam, os falantes, aqueles que fazem a parte, né, passam a mensagem através da voz, os curadores, os pneumatógrafos, os escreventes ou psicógrafos e os pintores ou desenhistas. Isso está no livro dos médiuns. Tem coisas aqui que foram escritas há 150 anos atrás, quando as obras básicas foram decodificadas. Existem todos esses tipos aqui, porém, lá atrás, todos eles foram identificados, porque a espiritualidade precisava passar para a humanidade que eles estavam ali, que eles existiam, que até então, porque a mediunidade nasceu com a primeira encarnação na Terra. Desde que nasceu lá o mundo primitivo, o primeiro homem habitou a Terra, ele já era médium. Só que ninguém sabia. Isso foi descoberto há 150 e poucos anos atrás, quando Allan Kardec resolveu fazer todo o processo e codificou as obras básicas e trouxe à tona que os espíritos existem. Certo? Mas a mediunidade é muito lá atrás, é desde o início do mundo, desde o início da Terra. Tá? Então tem alguns médiuns aí, algum tipo de médiuns aí, que hoje em dia a gente vai ver pela definição que já não existem, né? Não existem não, mas já não se vê tanto. O primeiro são os médiuns de efeitos físicos. Tá? São aqueles que conseguem fazer aparecer alguma coisa. Também tem os exemplos das mesas girantes lá atrás, né? O efeito físico, a mesa levantava, girava, cadeira que se mexia, ou seja, aí eles aprofundam um pouco mais, que são aqueles que produzem os fenômenos materiais. Movimenta corpo, ruído, pancada, vozes, materializações. Ali dá um exemplo de materialização, né? Que é o ectoplasma que a gente fala, tá? E transporte de objetos, ou seja, lá atrás, para que o espiritismo fosse descoberto ou fosse conhecido por todos, muitas desses fenômenos aconteceram, comprovados, para que a gente pudesse iniciar, então, toda aquela codificação da doutrina. Os sensitivos ou impressionáveis são aqueles, né, que são suscetíveis de sentir a presença dos espíritos, ali por uma impressão vaga, ou, né, por uma leve roçadura, a gente sente ali né, como eu falei, um arrepio, alguma coisa no cabelo, né, alguma coisa aqui. Então esses são os sensitivos. Todos nós, como eu disse no início, já sentimos algum processo nesse tipo aí. Então todos nós somos médiuns sensitivos, com certeza. Os audientes são aqueles que escutam uma voz, está dormindo, acorda com alguém falando no ouvido, né? Está andando de carro, daqui a pouco vem uma intuição falada. As intuições muitas vezes vêm quietinha, mas às vezes vêm falada. Então são aqueles médiuns que têm capacidade de ouvir os espíritos. Os videntes, o nome já diz, são aqueles que podem ver os espíritos. Aí nós dividimos em dois grupos, os videntes e os clarividentes. Tá? Os videntes são aqueles que realmente enxergam vultos, enxergam imagens distorcidas, né? Os clarividentes enxergam exatamente a forma do espírito, com que roupa está vestido, que forma tem, é homem, é mulher, cabelo curto, cabelo comprido, olhos verdes, olhos azuis, olhos castanhos. O clarividente enxerga o espírito como ele está. Já o vidente, como eu disse, vê, estou vendo aqui, estou vendo até, parece que tem uma mulher ali e tal. Por quê? Porque vê mais ou menos o vulto de uma mulher. Esse é o vidente. O clarividente vê com mais precisão, consegue informar com mais precisão. Tá? Os falantes, aqueles que passam a mensagem através da voz, né? Então, principalmente nas mesas mediúnicas, quando nós nos reunimos para fazer as mesas mediúnicas, a intuição vem do espírito e o médium passa através da voz. Esse é o médium falante, aquele que passa a mensagem falando. Pode estar consciente, inconsciente ou semiconsciente. Tá? São os 3 estágios que o médium pode se encontrar no momento em que ele passa uma transmissão para nós. Os curadores. Lá no passado, né, se falava muito daquelas... Jesus foi um dos médiuns curadores mais famosos, porque ele impunha as mãos e curava. Né? Então, através da imposição de mãos, ele diz ali, tem o dom de curar, pelo simples toque.
Existem esse tipo de médium hoje? Existem. Existem. O passe que vocês tomam ali, que nós tomamos ali, é um tipo de cura. Pode curar. Pode. Ninguém promete a cura. Ah, tá doente, vai lá, toma um passe que vai se curar. Não. O passe é um coadjuvante, ele vai ajudar, com certeza, e se eu merecer ser curado no momento do passe, eu vou ser. Caso contrário, eu vou passar por mais um tempinho sofrendo aquela patologia ali, mas com certeza o passe auxilia. Então os médiuns que têm o dom da cura, que estão numa câmara de passe, por exemplo, eles têm capacidade de exercer a cura através da imposição de mãos no momento que nós estamos tomando o passe. Tá? Esse aqui é mais até difícil de entender. Os pneumatógrafos, não são os psicógrafos, são os pneumatógrafos. Aqueles que produzem a escrita direta sem tocar no lápis ou no papel. Tá? Como é que é isso, gente? Lá atrás, eles faziam as reuniões mediúnicas, os médiuns se sentavam ao redor da mesa, era colocado o papel na frente, o médium só servia de instrumento para que o fluido animal do médium fosse utilizado para criar a escrita direta. Começava a aparecer escrito no papel, sem ninguém encostar em caneta, em lápis, em nada. Era a concentração, a formação da mesa mediúnica, a concentração dos médiuns, todo mundo quietinho ali, daqui a pouco começava a aparecer a escrita no papel. Ah, isso aí não acontece. Aconteceu. Acontece. Hoje já mais difícil, porque não tem essa necessidade mais. Pega-se o médium, o psicógrafo e ele escreve. Mas lá atrás não se tinha totalmente o domínio dessa faculdade, então os espíritos apareciam, né, passavam as mensagens através da pneumatografia, que é a escrita direta, tá? Sem o auxílio da mão de ninguém. A escrita simplesmente aparecia no papel. Aí já os psicógrafos, mais na nossa época agora, Chico Xavier foi um excelente psicógrafo, psicografou mais de 400 obras, né? Essa é o meio de comunicação mais fácil, porque a gente para, se concentra, aguarda que venha a intuição e eu passo para o papel o que o espírito está meditando. Tá? Então os psicógrafos hoje, os falantes e os psicógrafos são o que a gente mais vê na casa espírita. As pessoas que psicografam e aqueles que passam a mensagem através da voz. Tá? Então isso aí são os médiuns psicógrafos, que também é mais um dos tipos de médiuns existentes. Por fim, os pintores ou desenhistas. Acho que vocês já viram aqui aquelas pessoas que pintam com os pés, né? Teve uma reportagem um tempo atrás aí, através da mediunização, se mediuniza e passa-se para o papel pinturas ou desenhos. São os médiuns pintores ou desenhistas. Mediunizados, eles transmitem a mensagem. Mediunizados. Tá? Por isso que eu digo que alguns pintam até com os pés, porque lá atrás, né, eles incorporam o espírito de algum pintor que utilizava desse método para fazer a sua obra. Tá? Então esse tipo também, mais difícil de se ver, mas como eu disse, estou trazendo aqui para vocês o que está preconizado no livro dos médiuns e que são tipos de médiuns existentes. Mais difícil de se ver, sim, mas existem. Tá? Continuando, para que serve então a mediunidade hoje? Para que a gente pode dizer que... como é que a gente utiliza? Vamos usar como? Primeiro, para a autoiluminação. A mediunidade nos dá essa condição de nos elevarmos espiritualmente e nos autoiluminarmos. Para que aconteça o progresso da humanidade, porque através da mediunidade nós trazemos muitas informações do plano espiritual que nos auxiliam a alavancar esse progresso. Muitos ensinamentos vêm dos espíritos. Muitas dicas, né? Muitas receitas, muitas informações vêm do plano espiritual para nós. Então auxilia nesse progresso que a humanidade vem buscando a cada dia. Para que haja o progresso do globo, para que haja o progresso do mundo, precisa que se haja o progresso dos seres que habitam esse mundo, certo? Senão o mundo não vai progredir, se nós não progredirmos. Para isso é utilizado também a mediunidade nos mostrando essa necessidade. Para que se desenvolvam as virtudes e
para que se ajude o outro nos dois planos, tanto aqui quanto lá. A mediunidade me dá essa condição de muitas vezes auxiliar espíritos perdidos, espíritos necessitados, doentes, espíritos que desencarnam e não seguem o seu processo, né, para chegar lá no plano espiritual e ficam por aí, vagando sem conhecimento. Ou seja, desconhecem a sua situação. Muitos espíritos desencarnam e desconhecem a situação de estarem desencarnados. Para isso a mediunidade também entra, para auxiliar esses espíritos e mostrar-lhes o caminho que devem seguir. Nas mesas mediúnicas, muitas vezes nós recebemos espíritos completamente perdidos e necessitados de ajuda. E aí é feita então a comunicação através da mediunidade para que se dê a esses espíritos um caminho, para que se oriente, né, para que se convença os obsessores a deixarem os obsediados. Também é um tratamento, também é um auxílio. Tudo isso faz parte dessa ajuda. Eu ajudo o obsediado nesse plano e ajudo o obsessor no plano espiritual. Tá? Então a mediunidade entra como um instrumento para nos dar todo esse auxílio, todo esse suporte para que haja então esse auxílio mútuo entre os dois mundos. Como é que nós praticamos essa mediunidade então? No Espiritismo nós usamos algumas práticas para cultivar essa faculdade espiritual e nos relacionarmos com o plano espiritual. A prece é um exemplo, a meditação, outro exemplo, né? O passe, como eu disse para vocês, né? O passe muitas vezes, mas o médium não está mediunizado. Não, mas tem espírito ali passando intuição. Para que haja essa intuição, seja recebida pelo médium, para que o médium leve a mão, de repente, para o coração, para a cabeça, para algum local que ele sinta através da intuição que o paciente que está tomando o passe necessita, é necessária a mediunidade. Como é que ele receberia essa intuição? Através da mediunidade, porque ele está em contato com o plano espiritual. E essa ligação, como diz lá no começo, intermediação, mediação, né? Intermédium, é o intermediário entre um plano e outro. É necessário que haja esse intermédio, ou esse intermediário, para que isso aconteça. Fluidificação da água, também. A espiritualidade fluidifica a água que vocês colocam ali. O intercâmbio mediúnico, é o que eu falei, das reuniões mediúnicas, as reuniões de estudo e também essas reuniões doutrinárias. Todas elas, a mediunidade está presente, em todas elas. Para que eu esteja aqui falando com vocês, muitas vezes eu falo coisas que eu nem imaginava que falaria, porque vem de lá. Graças a Deus eu estou amparado. E esse amparo que eu tenho, eu passo para vocês. Eu poderia estar falando um monte de coisa errada, um monte de besteira, mas graças a Deus eu estou sentindo que eu estou amparado e muitas coisas que eu transmito não é minha, são deles. Certo? Então, para tudo isso, nós utilizamos e praticamos a mediunidade. Só um exemplo, né? Um médium, uma mediunidade, um exemplo a ser seguido. Esse aí é o que desponta. Se a gente perguntar, como eu perguntei para vocês no início, o primeiro nome que vem à cabeça quando se fala em mediunidade é Chico Xavier. Temos também o Divaldo Franco, Haroldo Dutra Dias, ou seja, tem outros expoentes da doutrina espírita, mas Chico Xavier eu acho que vai ficar, por um bom tempo, né, sendo o expoente maior que nos dá, né, de direcionamento o que é a mediunidade. Dos tantos livros que psicografou, de toda aquela história que a gente sabe que o Chico Xavier teve, e nos mostrou, através do exemplo, né, do que ele fez, que ele é um exemplo a ser seguido. Tá? E para terminar, eu deixo essa conclusão para vocês, que ser médium não é apenas receber os espíritos, e sim, acima de tudo, ser discípulo do bem, habilitando-se dia a dia no intercâmbio regenerador com o alto, e aproveito da reforma geral da humanidade, do planeta e de si próprio. Um pensamento aí de Ivone Pereira. Dúvidas? Ninguém entendeu nada, né? Dúvidas, todo mundo ficou olhando. Quem é médium aqui, gente? Agora todo mundo tem que levantar a mão. Alguém não é? Alguém ainda acha que não é? Não, pode dizer.
Eu não acredito nada disso que tu falou, não tem problema. Se uma pessoa aqui entendeu, para mim tá bom. Feito? Ninguém tem dúvida? Então eu agradeço. Vamos fazer aqui rapidamente uma oração para encerrar. E depois aqueles que estiverem necessitados do passe, passem para o passe. Aqueles que estão se sentindo bem, podem... Desculpa. Hoje o passe é coletivo, por quê? Porque é a última terça do mês. Então, na última terça do mês, a casa tem outros trabalhos que demandam tempo. Para isso, nós agilizamos o passe aqui no salão para todo mundo. Os médios vão se posicionar. É o mesmo efeito, tá, gente? Não precisa achar que, não vou tomar o passe lá, não é a mesma coisa. É até melhor, porque a energia que está no ambiente aqui é muito maior, porque o ambiente é maior também, tá? Então, concentre-se. Quiserem atender aqueles que estão em casa, tragam eles até aqui através do pensamento, que eles também serão auxiliados. Lizzy, tu faz? Tu faz para mim? Bota uma musiquinha aí. A Elisiane vai conduzir o passe.